Meu irmão, minha irmã, antes de fechar os olhos nesta noite, permita que esta oração fale ao fundo do seu coração. Se hoje veio pesado, se a alma está cansada e a esperança parece pequena, fique comigo por alguns instantes. E se esta palavra tocar sua vida, escreva Amém nos comentários como sinal de que estamos juntos neste clamor. Venha como você está, com dúvidas, com medos, com sonhos não realizados. Venha com as mãos vazias ou cheias. Aqui, nós as colocamos nas mãos do Senhor. Senhor, Pai amoroso, nós te louvamos. Tu que governas a imensidão do céu e ainda assim olhas para cada vida com ternura, nós te exaltamos. Há algo de insondável em saber que o Todo-Poderoso cuida do pequeno gesto, daquele suspiro que ninguém percebe, daquele desejo guardado no silêncio do peito. Nesta hora da noite, quando o mundo acalma e as luzes se apagam, reconhecemos a tua presença que não se apaga. Tu és maior que nossa ansiedade, mais profundo que nossa solidão. E no silêncio da noite, nos aproximamos para te dizer obrigado. Obrigado, Senhor, por nos guardar durante o dia que passou. Obrigado pela respiração contínua que nos sustenta, pelo teto que nos protege, pelo alimento que tocou nossa mesa, pelas mãos que nos tocaram com carinho e pelas portas que, mesmo quando fechadas, nos mostraram uma saída. Obrigado pelos livramentos que não vimos, pelas escolhas que escaparam da nossa razão e que o Senhor guiou. Agradecemos também pelos pequenos instantes de alegria, uma conversa breve, um sorriso recebido, um gesto que aqueceu. Senhor, reconhecemos cada bênção. Reconhecemos que nada nos pertence por direito próprio. Tudo é dádiva da tua mão. Pai, ao entardecer, quando o mundo tende a silenciar, queremos também silenciar diante de ti. Pedimos que a gratidão se torne semente, que aquilo por que agradecemos floresça em paz interior. Mesmo em meio ao cansaço, mesmo quando os fracassos parecem maiores que as vitórias, somos gratos. A gratidão, Senhor, não apaga a dor, mas transforma a forma como a sentimos. Ela acende uma chama que nos permite caminhar mais leves. Ensina-nos a contar as tuas fidelidades, mesmo quando a memória humana falha em lembrar. Agora, Senhor, nós confessamos. Humildemente, eu confesso. E junto comigo, peço que cada irmão, cada irmã que ora conosco, também se apresente diante do teu trono. Perdoa-nos por palavras que feriram sem propósito, por atitudes que se fecharam ao teu conselho, por decisões tomadas no orgulho, por omissões que deixaram de cuidar do outro. Perdoa-nos pelas vezes em que preferimos a justificativa ao arrependimento, o silêncio à reconciliação, a pressa ao cuidado. Lava-nos, Senhor, com a água da tua verdade. Purifica as intenções que se corromperam. Restaura o que foi quebrado dentro de nós. Confissão é reconhecer que não temos todas as respostas. É aceitar que precisamos de tua luz nas trevas da noite. Por isso, Pai, nós te pedimos. Toca com a tua graça os cantos mais escuros do nosso coração. Revela onde há orgulho disfarçado de força, onde há medo camuflado de prudência, onde há desesperança ocultando pedidos não feitos. Dá-nos coragem para encarar a própria fragilidade e humildade, para pedir e receber perdão. Porque sabemos que tu acolhes o arrependimento e que tua misericórdia nos alcança quando nos voltamos a ti com sinceridade. Senhor Jesus, nós entregamos a ti nossos fracassos e nossas culpas. Eu entrego as palavras que machuquei. Eu entrego as oportunidades desperdiçadas. Eu entrego os relacionamentos que naufragaram por minha culpa. Nós entregamos o orgulho que nos fez erguer muralhas. Entregamos a impaciência que nos fez ferir. Entregamos a ansiedade que tirou o sabor das coisas simples. Eu entrego, Senhor. Nós entregamos, porque só em tuas mãos essas coisas encontram sentido e cura. Não quero carregar sozinho, Pai.
Quero aprender a deixar no teu colo o que me pesa. Nós também entregamos a nossa ansiedade pelo futuro. Quantas noites foram ocupadas por projetos que ainda não nasceram, por preocupações financeiras, por decisões que parecem grandes demais. Senhor, entregamos os planos que não sabemos conduzir. Entregamos os medos do amanhã. Dá-nos paz para repousar, com a confiança de quem sabe que a vida está segura em tuas mãos. Não prometemos entender todos os teus caminhos, mas escolhemos confiar, mesmo diante do desconhecido. Nossa entrega não é resignação, é um ato de fé. Colocamos na tua soberania aquilo que nós não podemos controlar. Pai, pedimos que a tua paz, essa paz que ultrapassa todo entendimento, desça e estabeleça morada no íntimo de cada um aqui presente. Que ela seja como um manto que aquece a alma, que cobre as inquietações, que acalma os pensamentos que rondam a noite. Nós pedimos essa paz não como um fim imediato do problema, porque sabemos que nem todas as lutas desaparecem ao cair da noite, mas como um dom que nos dá descanso mesmo no meio da luta. Ensina-nos a repousar em ti, a confiar que o teu cuidado não falha, ainda que as respostas venham no tempo, não no nosso relógio. Espírito Santo, sopre sobre nós nesta hora. Vem com tua brisa que acalma, com teu fogo que purifica e com teu unguento que sara. Vem renovar as forças que parecem esgotadas, vem dar novo vigor ao cansaço que aperta o peito. Pedimos por discernimento, para ver com clareza o que nos chama a atenção e o que nos afasta do caminho que tu traçaste. Dá-nos convicção para não nos desviarmos por caminhos sedutores, mas que nos levam à frustração. Concede-nos dons que sejam úteis para o próximo. Não pedimos para nos exaltar, mas para servir com humildade. Senhor, muitas feridas em nós precisam de tua cura interior. Não pedimos agora por garantias de milagres fáceis. Pedimos por tua graça que opere em camadas, que encontre as raízes da dor e trabalhe pacientemente. Que o Espírito encontre os medos antigos que ainda governam decisões. Que ele traga à luz as memórias que nos aprisionam e liberdade ao que nos impede de viver plenamente. Restaura, Pai, aquilo que foi desgastado pelo tempo, pela mágoa e pelo abandono. Ainda que a cicatriz permaneça, que ela seja lembrança de vitória e não de derrota. Agora, meu irmão, minha irmã, segure esta verdade no coração. Você não está sozinho. Mesmo que pareça que a noite esconde tudo, a presença do Senhor é vela que não se apaga. Mesmo que as respostas não cheguem hoje, a semente plantada nesta noite pode germinar amanhã. Nós oramos juntos, e a oração comunitária tem poder, não para forçar a vontade de Deus, mas para alinhar a nossa vontade à dele, para que caminhemos na direção daquilo que edifica e cura. Senhor, então clamamos em intercessão por tua igreja e por seus líderes. Dá-lhes sabedoria para guiar, coragem para cuidar e humildade para aprender. Onde houver divisão, Senhor, planta reconciliação. Onde houver fraqueza, dá suporte. Onde houver desânimo, renova o ânimo. Nós pedimos que a igreja seja luz nas trevas, refúgio para os que buscam e instrumento de compaixão para com os necessitados. Que os pastores, líderes e conselheiros encontrem descanso e recarga em ti, para que possam servir com clareza e amor. Intercedemos agora, com o coração aberto, pelas famílias. Senhor, abençoa as casas que hoje vivem sob tensão. Onde há brigas não resolvidas, dá entendimento. Onde há silêncio que destrói, dá coragem para conversar. Onde há dor causada por perdas, derrama consolo. Protege as crianças, dá força aos pais e restaura vínculos que foram desfeitos. Que cada lar seja espaço de acolhimento, diálogo e perdão. Nós pedimos por provisão nas mesas vazias e por paz nas noites inquietas, lembrando sempre que tu és o sustentador de todas as coisas. Por favor, Senhor, escuta o clamor dos doentes. Acolhe aqueles que sofrem no corpo, na mente
e no espírito. Dá calma aos que aguardam resultados incertos, conforte os que recebem diagnósticos assustadores e fortalece os que cuidam com dedicação. Nós não exigimos resultados, mas imploramos por tua misericórdia, que haja cuidado digno, decisões sábias dos médicos e serenidade para as famílias. Onde não houver cura física, Senhor, que haja cura de alma. Onde a recuperação demorar, que a esperança seja mantida firme. E os desempregados, Pai? Tu conheces o aperto do sustento, o peso da incerteza quando a conta chega e a porta parece cerrada. Nós te pedimos por portas de trabalho que se abram segundo a tua providência. Dá oportunidades, Senhor, e capacita a cada um para os desafios que virão. Dá também sabedoria para administrar recursos, para planejar e para perseverar sem desespero. E aos que se sentem descartados pela sociedade, lembra-lhes que o seu valor está em ti e que cada vida tem propósito. Senhor, olhamos também para a juventude. Muitos jovens atravessam noites mais longas do que imaginamos, noites de escolhas, de tentações, de dúvidas profundas. Dá-lhes discernimento, coragem para resistir ao que destrói e companheiros que edifiquem. Protege-os das armadilhas que prometem liberdade, mas prendem. Guia-os para caminhos que levem a uma vida plena. Que encontrem inspiração para sonhar e forças para perseguir esses sonhos com responsabilidade e fé. Neste momento, clamamos por aqueles que se sentem sós. Há quem se deite sem abraço, quem enfrente a madrugada em companhia apenas dos próprios pensamentos. Acolhe, Senhor, esses corações solitários. Que a tua presença seja companhia real, que a lembrança de que não somos deixados à própria sorte traga consolo. Proporciona amizades verdadeiras, mãos que estendam ajuda e seres humanos que sejam canal do teu amor. Pai, nos aproximamos de consagrar a noite. Entregamos ao teu cuidado o sono que vem, entregamos os sonhos, entregamos os pensamentos que nos rondam. Pedimos por sonhos que revigorem, por descanso que renove. Que a vigilância dos céus esteja sobre nós, guardando nossas casas e corações. Que as sombras que tentam assombrar as memórias sejam dissipadas pela luz da tua presença. Nós, confiantes, colocamos nossas cabeças em tuas mãos, sabendo que só em ti encontramos repouso verdadeiro. Eu entrego, Senhor, aquilo que não sei resolver, o conflito que insiste, o diagnóstico que traz medo, o trabalho que não chega, o abraço que não volta, a palavra que ficou por dizer. Eu entrego minhas ansiedades e expectativas. Nós entregamos como igreja, como família de fé, tudo o que pesa e tudo o que esperamos. E enquanto entregamos, pedimos: opera, Senhor. Age naquilo que excede nossas forças. Espírito Santo, continua vindo com renovação. Dá-nos clareza para entender o que deve ser mudado e paciência para aquilo que demora a transformar-se. Ensina-nos a esperar sem perder a paz. Ajuda-nos a discernir entre o que é urgente e o que é importante, entre o que nos levará para mais perto do Senhor e o que apenas satisfaz o momento. Concede-nos dons de consolação para que possamos sustentar quem está ao nosso lado e dons de sabedoria para conduzir com justiça. Agora, Senhor, ao começarmos a estender nossa oração por nomes e situações específicas, pedimos que o teu Espírito nos conduza. Intercedemos pelos que choram escondidos, por aqueles que perdidos tentam encontrar sentido. Intercedemos pelos enfermos que aguardam respostas, pelos que esperam dignidade no trabalho, pelos pais que sofrem pelos filhos que sofrem pela falta dos pais, pelas comunidades que enfrentam violência, pelo as que estão em processos jurídicos e pelos que buscam recomeço. Toma cada caso, Senhor, como se fosse único, porque para ti cada história é preciosa. Senhor,
nós elevamos também um pedido pelos que já não têm forças para clamar. Levanta um intercessor, onde houver um coração incapaz de pronunciar nome. Dá voz aos que perderam a fala do pranto. Traz amparo onde a fraqueza se alojou. Que a oração de um irmão possa alcançar a presença do Pai em favor daqueles que estão mais debilitados. Não nos deixes indiferentes à dor do outro. Inflama em nós compaixão ativa, feita de ações e também de orações fervorosas. E quando pensamos na noite que se alonga, lembramo-nos dos que vigiam. Senhor, abençoa os profissionais de saúde que trabalham na madrugada, os policiais, os cuidadores, os motoristas, todos aqueles que por necessidade ou missão não podem repousar. Fortalece-os, dá-lhes segurança, renova suas forças e segue sustentando suas famílias, que mesmo cansados, possam sentir a tua presença que os acompanha. Ainda há tanto por dizer, Senhor. Tanto a ser confiado, tantas vidas que trazemos diante do teu altar. Nós queremos prosseguir neste clamor, pedindo que a tua graça opere onde nós não alcançamos. Que o teu Espírito nos guie enquanto falo, Senhor, e que cada palavra seja instrumento de consolo. Nós nos dispomos a ouvir o que queres falar a cada coração. Não estamos aqui para preencher tempo, mas para buscar a transformação. E assim, Senhor, nós nos posicionamos, de joelhos no íntimo, se assim for diante de ti, prontos para receber o que vem. Dá-nos olhos para ver tuas portas abertas, ouvidos para ouvir tua voz no silêncio, coragem para seguir quando amanhecer. Porque embora esta noite seja longa e as respostas pareçam distantes, nos apegamos à esperança que não decepciona. Nós esperamos em ti, e por isso, com confiança, continuamos a clamar. Agora, Senhor, enquanto nos aproximamos de um tempo de súplica mais profundo, peço que abençoes a todos que acompanham esta oração. Toca naqueles corações que mais precisam ser tocados neste momento. Guia nossas palavras para que tragam alívio e verdadeira entrega. Nós prosseguimos, Senhor, sabendo que tu ouves, e pedimos que a tua graça nos envolva ainda mais enquanto continuamos a apresentar diante de ti cada necessidade, cada rosto, cada nome que carregamos no silêncio da noite. Nós prosseguimos, Senhor, sabendo que tu ouves, e pedimos que a tua graça nos envolva ainda mais enquanto continuamos a apresentar diante de ti cada necessidade, cada rosto, cada nome que carregamos no silêncio da noite. Pai, estendemos agora, de forma particular, os pedidos que moram no íntimo. Para aqueles que carregam uma dor amorosa, que não sabe onde pousar, pedimos um toque suave do teu consolo. Que o teu abraço celestial seja percebido como presença real, como calor que assenta o peito e que permite respirar mais fundo. Para quem vive o luto recente e as lembranças se tornam lâminas, Senhor, seja a tua paz salutar. Permita que a memória seja âncora de ternura e não corrente que puxa para baixo. Dá refrigério aos que choram e faz que a lembrança das pessoas amadas se converta em honra e aprendizado, ainda que a saudade insista em vir à noite. Para os que lutam com vícios e escravidões invisíveis, nós suplicamos por libertação que vem da tua mão. Não pedimos soluções mágicas, mas imploramos por força diária, por passos firmes que conduzam a rotinas de recuperação, por apoio humano e espiritual que sustente a mudança verdadeira. Envia pessoas que acolham sem julgar, profissionais que compreendam, redes que amparem. Que o Espírito venha com persistência, ensinando a cada dia como resistir à tentação e substituindo o vazio por sentido e serviço ao próximo. Senhor, falamos agora pelos casais que enfrentam noite após noite de distância emocional. Aqueles que dividem o teto e não o coração, que falam em silêncio e se ferem com a indiferença. Restaura, Pai, a comunicação que se perdeu. Devolve ternura onde só restou costume. Dá coragem para pedir perdão e humildade para perdoar.
Coloca no caminho desses lares conselheiros sensíveis, ambientes terapêuticos e a graça que reanima o afeto. Se existem decisões difíceis a tomar, que venham com sabedoria e com a certeza de que tu caminhas ao lado. Abençoa, Senhor, também aqueles que sofreram violência, abuso ou traição. Traz justiça onde for possível. Cura onde a ferida ainda late e ressignifica as histórias para que não definam o valor da pessoa. Dá às vítimas espaço de fala, acolhimento sem culpa e proveitos que lhes restituam dignidade. Protege os que hoje vivem sob ameaça e supre, pelas vias que conheces, recursos e caminhos de segurança. Nós apresentamos, amado Deus, os que vivem com conflitos legais, processos que se arrastam como noites sem fim. Guia as decisões judiciais, toca os corações dos que têm responsabilidade, concede honestidade nos procedimentos e dá serenidade aos que aguardam. Que, em meio às incertezas, encontre-se paz e que a verdade venha à luz segundo a tua justiça. Senhor, oramos pelos que se sentem sobrecarregados no trabalho, pelos que não têm repouso mental, mesmo após o expediente. Dá limites saudáveis, Senhor. Ensina-nos a separar o que é necessário do que é excessivo. Sustenta os profissionais que lidam com pressão constante. Fortalece os que trabalham por turnos e não têm rotina. Dá suporte emocional aos que carregam pessoas nas mãos e sofrem com o peso de tanta responsabilidade. Para aqueles que se sentem invisíveis no seu labor, lembra-lhes que cada serviço é visto por ti e que cada esforço é semente. Clamamos agora pelos que perderam a casa, pelo desalento da falta de abrigo. Que haja provisões, solidariedade comunitária e políticas que respeitem a dignidade humana. Mas, acima de tudo, tocai os corações generosos para que se levantem ações concretas de amparo. Senhor, abre caminhos, encaminha voluntários e organizações e dá consolo a quem hoje dorme sem proteção. Olhamos também para os pais que sofrem pelos filhos, para aqueles que veem escolhas perigosas, caminhos sombrios e não sabem como intervir sem perder a relação. Dá sabedoria para dialogar, paciência para caminhar ao lado e discernimento para quando é preciso buscar ajuda profissional. Mostra meios de proteção e coloca ao redor desses jovens pessoas firmes que os amem de forma responsável. Pai, lembramo-nos dos que se sentem esmorecidos na fé, daqueles cuja chama vacilou entre dúvidas e feridas. Não os abandones na aridez. Da chuva de esperança, reaviva o desejo de buscar-te, que experimentem sinais simples da tua presença. Um gesto de carinho inesperado, uma música que toca o coração, uma palavra que traz clareza. Mostra-lhes que a fé não é ausência de perguntas, mas abertura para ouvir-te no meio delas. Por aqueles que aguardam notícias médicas, por quem passa noites na sala de espera, pedimos serenidade. Inclina o coração dos profissionais de saúde para compaixão e competência. Inspira tratamentos sábios e que se encontre clareza nos exames. E quando o diagnóstico for difícil, conceda a paz que supera o entendimento humano e força aos familiares para sustentar a jornada. Senhor, estendemos o clamor por mães e pais que sentem o peso da responsabilidade sem descanso. Dá repouso onde há exaustão, socorro onde há martírio silencioso, redes de apoio onde há isolamento. Que a comunidade se levante como família estendida, que haja braços para segurar a rotina e corações para enxugar as lágrimas. Mostra-nos como igreja a ser instrumentos de alívio concreto. Pedimos também pelos idosos que enfrentam noites de memória confusa, solidão e fragilidade corporal. Senhor, protege os seus lares, coloca cuidados dignos e mãos carinhosas para lhes fazer companhia. Que eles sintam o respeito que merecem e que suas experiências sejam ainda valorizadas e transmitidas.
Concede tranquilidade para as famílias que lidam com o peso do cuidado e orientação para quem toma decisões difíceis. Abençoa, Pai, os que trabalham à noite. Aqueles que, por escolha ou necessidade, trocam o dia pelo silêncio escuro. Profissionais da saúde, trabalhadores de emergência, motoristas, vigilantes, entregadores e tantos outros. Renova suas forças, protege suas rotinas e guarda suas famílias. Dá-lhes segurança nas estradas e lucidez nas tarefas. Que sintam, mesmo na madrugada, que a tua presença os acompanha. Nós também trazemos diante de ti a juventude criativa, aqueles que sonham com projetos que ainda não nasceram. Inspira caminhos concretos, portas que se abram com oportunidades justas e mentores que orientem sem explorar. Dá discernimento para investir tempo no que constrói, capacidade para perseverar diante de fracassos iniciais e alegria para celebrar pequenas vitórias. Que não se deixem abater pelo imediatismo, mas edifiquem com esperança. Senhor, rogamos por aqueles que vivem com ansiedade constante, que a noite vem e a mente não sossega. Ensina técnicas simples de repouso que sejam aliadas à fé. Um coração que confia, um olhar voltado para ti, uma respiração que lembra que és soberano sobre tudo. Não substituímos o acompanhamento profissional quando necessário, mas pedimos que a gravidade emocional seja aliviada pela tua mão e que recursos humanos apareçam para ajudar. Olhamos por fim para nossas comunidades locais. Que os grupos de oração, as pequenas casas onde se reúne a fé, sejam espaço de recuperação e refúgio. Dá a líderes humildes, irmãos sensíveis, conversas que apontem para a cura. Que a igreja não se transforme em tribunal, mas em lar para os que caem, ponto de reencontro para os que se afastaram e força ativa para cuidar dos mais vulneráveis. Mostra-nos como corpo a agir com compaixão. Agora, Senhor, nós nos colocamos num gesto de entrega mais profundo. Colocamos diante de Ti as expectativas que muitas vezes escondemos até de nós mesmos. O desejo por reconhecimento, por sentido, por vitória. Entregamos as pequenas ambições que se tornaram peso, os sonhos que exigem tempo e esforço, as relações que demandam graça para florescer. Pedimos que o Senhor ordene nossos afetos, que aquilo que nos distancia de Ti seja tratado com misericórdia e que possamos receber o convívio com os outros como oportunidade de serviço, mais do que palco de afirmação pessoal. Senhor, ajude-nos a não confundir a pressa com eficácia. Ensina-nos a valorizar o processo. Mostra que a fidelidade nos passos pequenos frequentemente gera frutos mais sólidos que os grandes gestos passageiros. Dá-nos gosto pelo trabalho diário, alegria nas tarefas simples e paciência para os tempos de espera. Que a nossa vida seja testemunho de perseverança e humildade. Espírito Santo, renova em nós a coragem para pedir ajuda quando necessário. Ajuda a retirar qualquer falsa capa de autossuficiência que nos impede de receber. Dá-nos a graça de admitir fraquezas, de buscar apoio e de aceitar mãos que se estendem para levantar. Que a comunidade de fé seja lugar onde vulnerabilidade é recebida com amor e ação prática. Nós clamamos, Senhor, para que as decisões que tomarmos amanhã sejam iluminadas por Tua sabedoria. Quando for preciso falar, que fale a verdade com amor. Quando for preciso calar, que o silêncio seja sábio e orante. Dá-nos clareza para distinguir o urgente do importante e sensibilidade para ver a voz do Senhor nas circunstâncias do cotidiano. Pai, abençoa as escolhas financeiras de quem dorme inquieto por contas a pagar. Dá sabedoria para organizar recursos, portas para oportunidades honestas e ajuda prática que alivie o peso imediato. Toca a mão de quem pode ajudar e inspira programas comunitários que amparem os mais necessitados. Que a provisão venha, Senhor, segundo a Tua compaixão e de maneiras que promovam dignidade. Agora, como família de fé, nós renovamos nossa disposição de ser instrumento de restauração.
Dá-nos olhos para ver o que o outro precisa, mãos prontas para agir, tempo para ouvir. Inflama-nos com compaixão que não se limita a palavras, mas se transforma em gestos concretos. Visitas, telefonemas, refeições compartilhadas, apoio emocional. Ensina-nos a ser igreja que age, que se põe no lugar do outro, que carrega juntos os fardos. Senhor, ensinai-nos a cultivar a gratidão, mesmo nas dificuldades. Ajuda-nos a discernir presentes escondidos. Uma amizade que não falha, uma manhã de paz, uma oportunidade sutil de crescimento. Que a gratidão seja prática que muda a percepção, abrindo espaço para ver pequenas bênçãos que antes passavam despercebidas. Faz de nós testemunhas do teu cuidado em todas as estações. À medida que a noite avança, pedimos por sonhos que edifiquem. Preserva-nos de pesadelos que atormentam. Que o sono seja regenerador, que as horas de descanso tragam recomposição para o corpo e para a mente. Se os sonhos vierem com respostas, que elas sejam sabedoria. Se vierem com provações, que sirvam para fortalecer a alma. Pedimos por sonhos que apontem caminhos de reconciliação, de cura e de serviço. Pai, nesta hora pedimos um revestimento especial de paz sobre os lares. Que a tua presença se faça sentinela nas portas, vigilante nas janelas, e calafetada em cada canto do coração. Que as palavras afiadas se minorizem, que os ânimos se aquietem, e que as refeições se tornem tempos de encontro e não de distância. Transforma as noites de tensão em noites de restauração. Nos unimos em clamor pelos profissionais que sustentam hospitais, clínicas e lares de cuidado. Sustenta suas mãos cansadas, concede-lhes momentos de refrigério, protege suas famílias. Que cada plantão seja coberto por tua graça e que onde houver dor, também haja técnica, compaixão e forças novas. Abençoa os líderes de saúde com discernimento e sabedoria nas decisões difíceis. Também elevamos uma súplica por educadores e estudantes. Que os mestres encontrem paciência e criatividade, que os estudantes encontrem ânimo para aprender. Hoje, muitos jovens carregam ansiedade por provas, expectativas e futuro incerto. Dá-lhes tranquilidade para focar, esperança que sustente e recursos para que possam crescer intelectualmente e espiritualmente. Senhor, ó Deus de misericórdia, pedimos pela reconciliação entre irmãos que brigaram em excesso e deixaram cicatrizes difíceis de sarar. Toca corações endurecidos, dá iniciativa a um para procurar o outro, e reduz o orgulho que impõe distância. Que haja palavras reconstrutivas e encontros que selam feridas. Ensina-nos a arte do perdão que liberta tanto o ofendido quanto o ofensor. Aqueles que sentem a fé enfraquecida por experiências ruins dentro da igreja, envolve-os com uma igreja renovada em compaixão. Que a institucionalidade não se torne muro, mas que se mantenha sempre a essência do cuidado fraternal. Trabalha, Senhor, para que os líderes sejam pautados por humildade e para que a comunidade não reaja com dureza diante do sofrimento alheio. Agora, Senhor, nos inclinamos para um momento de entrega profunda, um gesto coletivo de confiar tudo a Ti. Cada desejo que pesa, cada preocupação que tira o sono, cada projeto que parece impossível, nós colocamos nas Tuas mãos. Não como quem abandona a responsabilidade, mas como quem reconhece a soberania do Senhor sobre o tempo e sobre os acontecimentos. Depositar em Ti é assumir que nossas limitações não anulam a esperança. É escolher caminhar de mãos dadas com o Criador. Colocamos com confiança os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos e também aqueles que nos magoaram. Colocamos os nossos empregos, os nossos sonhos e as portas que se fecham. Colocamos as nossas perguntas sem resposta e os desejos que ainda doem. Senhor, recebe tudo isso e age em nome da Tua bondade.
Dá-nos coragem para esperar em Ti e sabedoria para agir quando for tempo. Espírito Consolador, vem agora com Tua unção. Renova nosso espírito de dentro para fora, toca as lembranças dolorosas com Teu bálsamo suave e traga clareza para as decisões que amanhã teremos de tomar. Ensina-nos a orar com verdade e a ouvir com paciência. Que a Tua presença seja ensinamento que transforma atitudes e não mera emoção passageira. Pedimos, ó Deus, que esta noite seja ponto de virada para muitos. Não prometemos que todos os problemas desaparecerão, mas pedimos que haja mudança interior, coragem renovada e a força para persistir. Queremos que o que foi semeado em oração germine em atos de compaixão, de serviço e de fidelidade. Que a esperança que agora reavivamos encontre solo fértil nas atitudes diárias. Pai, confirmamos nossa dependência de Ti e rogamos por um sentido de continuidade. Que a paz que buscamos não se dissipe com o nascer do dia, mas que caminhe conosco ao longo das horas que virão. Ensina-nos a estender as mãos aos necessitados como reflexo do Teu amor, a falar palavras que edificam e a praticar a justiça com misericórdia. Que cada despertar seja oportunidade de recomeço e não peso repetido. Conceda-nos, Senhor, corações que agradeçam já pelas vitórias pequenas e grandes, que possamos cultivar relatos de gratidão que substituam a queixa e testemunhos que inspirem outros a buscar-Te. Dá-nos visão para perceber o progresso sutil e coragem para celebrar cada conquista do outro como se fosse nossa também. À medida que nos aproximamos de encerrar esta noite em oração, pedimos que Tu faças uma obra que ultrapassa nossas palavras. Opera onde as nossas mãos não chegam, toca onde nossas palavras não alcançam, ama onde nossa compreensão falha. Faz da nossa vida instrumento do Teu cuidado. E quando as forças faltarem, que encontremos refúgio nos Teus braços em descanso seguro. Senhor, nós agora nos unimos em um ato final de entrega profunda. Fechamos os olhos do coração e, em espírito, colocamos tudo diante de Ti. Os que choram, os que esperam, os que lutam, os que amam. Colocamos também as alegrias que não cabem em nossos lábios e os silêncios que só o Senhor conhece. Que a Tua graça nos alcance no descanso e que o Teu amor seja o fio que nos liga uns aos outros. Bendito seja o Senhor que guarda os passos do seu povo. Bendito seja aquele que vela quando o sono se aproxima, que sustém quando a fadiga ameaça cair sobre nós. Em nome de Jesus, pedimos que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes enquanto repousamos. Que nenhum medo se aninhe em nossas noites e que nenhuma ansiedade roube o alento do nosso espírito. Agora, em voz de confiança, entregamos tudo aquilo que não podemos segurar. Entregamos a saúde, vida, família, trabalho, sonhos e nossos próprios corações. Não com desprezo pelo esforço humano, mas com fé de quem reconhece que Tu és Senhor da história. Que a Tua mão esteja sobre nós, que o Teu anjo acampe ao redor dos que aqui repousam e que o Teu Espírito faça morada em cada lar. Pai querido, abençoa cada pessoa que se uniu a esta oração. Revela-te de maneira consoladora aos que mais precisam. Que a esperança volte a crescer, que a força interior se renove, que o sono seja reparador e que o amanhecer traga clareza e vigor para as tarefas diárias. Que aquilo que hoje colocamos em Tuas mãos produza no tempo certo frutos de paz, restauração e alegria. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nos cubra nesta noite. Que o amor do Pai nos envolva com ternura. E que o Espírito Santo nos guie em todos os caminhos ao despertar. Que possamos levantar amanhã com um propósito reavivado, com disposição para amar e servir, e com a consciência de que não caminhamos sozinhos. Nós afirmamos, com humildade e fé, que confiamos em Ti. Mesmo quando não vemos, mesmo quando as portas parecem fechadas, nós escolhemos confiar.
Não prometemos uma vitória instantânea, mas declaramos que a esperança foi novamente plantada em nossos corações. Plantai, Senhor, e cuidai da semente. Nós cuidaremos do campo, prontos para trabalhar quando vier o tempo de colher. Senhor, recebe este nosso clamor como incenso agradável, como expressão de corações que te amam e que buscam alívio, direção e restauração. Seja a tua vontade feita em nós, e que possamos estar abertos às transformações que só tu podes operar. Agradecemos por ouvir este clamor coletivo e pelo conforto que já começa a agir, mesmo agora, de maneira discreta e profunda. Abençoa, ó Pai, cada lar, cada rosto, cada história. Que a tranquilidade techa a noite e que a paz vigie os nossos sonhos. E até que nos encontremos de novo em oração, mantém-nos sob a tua guarda. Selamos este momento com um sentimento de fé renovada e com o desejo de viver conforme a tua vontade. Se esta oração tocou seu coração e você quer continuar recebendo palavras de consolo e fortalecimento, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Curta, comente, amém. Se concorda com esta entrega e ajude a espalhar essa corrente de oração. Que a bênção do Deus eterno, Pai de misericórdia, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de consolação permaneça sobre você. Vá em paz, guardado pela presença que não falha, e acorde amanhã com renovada coragem para caminhar. Amém.